Toda matéria contém propriedades, que são, na verdade, as suas características. Dentro dessas propriedades, há duas divisões: as propriedades gerais, que toda matéria tem, e as propriedades específicas, que são aquelas que as diferenciam entre si. Meu nome é Rebeca e hoje eu demonstrarei a vocês algumas delas. Uma é a geral, que é o volume, e outras 3 específicas: a densidade, mudança de estado e a solubilidade. Então vamos lá. Vamos começar pelo volume. O volume é o espaço que um corpo ocupa. E para demonstrar isso, eu vou utilizar um copo com água em medida e um objeto de borracha. Também utilizarei uma outra propriedade, que é a impenetrabilidade, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Portanto, eu colocarei o objeto na água e ele acabará subindo de nível. Como deu para ver aí, eu coloquei quase 200 ml de água. E aí eu coloco o objeto e a gente vai ver quanto que ele subiu. Colocando o objeto, ele subiu até quase 300, ou seja, mais ou menos 275. E agora a gente subtrai do quanto que tem agora, que é 275 ml, do quanto que tinha antes, 200. Concluímos então que o volume que esse objeto ocupa é de 75 ml. Entraremos agora nas propriedades físicas. Vamos ver a densidade. Ela é a divisão da massa sobre o volume de um corpo. É a quantidade que um corpo ocupa em meia certa medida. Exemplo da água. A gente sabe que é 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer então que a cada 1 centímetro cúbico encontramos 1 grama de água. Então vamos demonstrar isso. Para isso eu peguei um copo de água, peguei uma pedra e óleo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a pedra primeiro e ver se ela é mais ou menos densa que a água. Se ela for mais, ela vai afundar. Se ela for menos, ela vai subir. Como vimos, a pedra baixou, ou seja, ela é mais densa que a água. Jogando agora o óleo, como vocês podem ver em câmera lenta, o óleo boiou, ou seja, ele ficou na parte de cima. Isso quer dizer então que a densidade do óleo é menor que a densidade da água. Vamos falar agora sobre a solubilidade. É a capacidade de um líquido se dissolver em certa quantidade de água. Para isso, primeiro precisamos saber de 3 conceitos simples. O primeiro é o soluto, é a substância que será dissolvida. O segundo é o solvente, que é a substância que dissolve. Sabemos que a água é um solvente universal, ou seja, ela dissolve muitas coisas facilmente. E, por último, a solução, que é o resultado da soma do soluto mais o solvente. Então vamos para o experimento. Para isso eu peguei um suco e um copo de água. Esse suco tem 25 gramas que são capazes de ser dissolvidos em 1 litro de água. Ou seja, se eu colocar menos que 1 litro, esse suco não vai dissolver totalmente. E se eu colocar mais, ele vai dissolver totalmente, podendo fazer o suco até sumir. Então eu coloquei o suco e agora eu vou pegar um pouquinho de água só para vocês verem como não dissolve se não colocar a quantidade certa de água. Como vocês podem ver, ficaram os pedaços não dissolvidos do corpo. Isso é chamado de corpo de fundo, quando a substância não dissolve. Adicionando mais água, a gente pode ver que dissolveu totalmente. E vamos agora para as mudanças de estado. Bom, elas são diferentes estados de uma substância em meio a certa temperatura. Vamos então ver agora os diferentes estados da água. Bom, aqui a gente tem ela no estado sólido, que é quando as moléculas estão extremamente juntas, sem nenhuma movimentação, também conhecido como gelo. Quando essa água alcança a temperatura de 0 graus, ela começa a derreter e começa a se transformar no estado líquido. Esse momento de transformação, quando ela alcança essa temperatura, também é chamada de temperatura de fusão, quando ela alcança 0 graus. Bom, e agora a gente tem aqui a água fervendo. O que acontece quando a água está fervendo? É quando a água alcança a temperatura de ebulição, que é os 100 graus Celsius. É quando as moléculas começam a se agitar mais e começam a evaporar e virar gás. Lembrando que essa temperatura pode variar de acordo com a altitude no lugar que você estiver. Esse foi o vídeo, espero que tenha entendido um pouco mais sobre as propriedades da matéria. Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais!